Maravilha, vamos partir agora para o segundo bloco, né? E pela graça de Deus, finalizar com esta mensagem a qual Deus nos conduziu hoje, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você, se você tiver com a Bíblia, eu vou ler uma palavra de Deus e em seguida eu vou fazer uma exposição sobre a palavra lida em paralelo com a passagem de Noé. Em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, a palavra de Deus vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Caros colegas que nos escutam, que está conosco, essa passagem a qual foi lida, Jesus ele fez aqui um alerta e direcionando para o que aconteceu logo lá no início da humanidade. Trouxe ali sobre a arca de Noé, porque acredito que você já deve ter ouvido sobre a arca de Noé, as crianças, nos cultos de criança, nos ensinos das crianças, sabe muito bem essa história da arca de Noé. Verdade. Mas o que é que aconteceu nesse período de Noé que Jesus se referiu? A terra estava numa depravação total, ao ponto de todo o pecado, todas as coisas más que as pessoas, os homens estavam fazendo, chegou aos céus. E a palavra de Deus vai dizer que, lá em Gênesis, capítulo 6, a corrupção do gênero humano, né? Como se multiplicaram os homens na terra e lhe nasceram filhos. E vendo o Filho de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Como eu falei, as coisas erradas que as pessoas estavam fazendo chegou ao conhecimento de Deus. Mas tinha um homem piedoso, um homem a qual Deus ele se agradou dele, que foi Noé, um homem justo, um homem reto, um homem que procurava estar sempre na presença de Deus. E aqui eu me lembro da passagem de Jó. Mas Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé tinha uma família. Tinha 3 filhos, 3 noras e uma esposa. A palavra de Deus, ele menciona o nome dos filhos de Noé, que é Cã, Sem e Jafé. Então, Deus, ele vendo tudo isso, ele chega até Noé e dá uma ordem a Noé, que construa uma arca. E se você for ver, a palavra de Deus, né, vai dizer: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafarás com bertume por dentro e por fora. E se você for ver, do verso 15 de Gênesis capítulo 6 até o 21, ali as instruções de Deus de como é para fazer a arca. Muito claro. E a arca, ela tinha que ser construída com 150 metros de comprimento, 15 metros de largura, 25 de altura,
3 andares, janelas aos seus lados e somente uma porta que onde adentraria todos os animais. Então, esta daqui foi as instruções de Deus para Noé. Mas no verso de número 22, de Gênesis, vai dizer: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenar. Obediente, né? Homem obediente. Imagina, a palavra de Deus diz que Noé era um homem que morava num litoral? Não. Tinha um grande mar? Não diz. Muitos estudiosos dizem que onde Noé começou a construir a arca, não tinha água nenhuma por perto. Já pensou? Imagina, Deus chegar para você e diga: construa uma arca, onde não existe água. E ali Noé, sendo um homem obediente, começou a construir. Eu acredito, meu mensageiro, o quanto deste homem sofreu das pessoas falando coisas impróprias para o seu ouvido, né? Como por exemplo? Rapaz, esse senhor não tá muito bem, né, da mente. E por aí se vai, né? Porque você construir uma arca onde não existe água, mas assim Noé estava obediente a Deus. Isso. E ali ele foi fazendo, construindo. E chegou o tempo que Deus diz: Noé, entre na arca. Isso. Noé, olha a ordem de Deus. Dentro de 7 dias mandarei uma chuva, onde choverá 40 dias e 40 noites. E Noé, sendo obediente, ele começa ali a juntar os animais, ele conclui toda a arca. A palavra de Deus não diz com exatidão quantos anos se levaram, mas muitos dizem que foi em torno de 120 anos para construir a arca. Mas independente de quanto tempo foi, eu acredito que Deus deu o tempo necessário para aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres se arrependessem do que estava fazendo de sua vida. Vendo Deus que eles não estavam inclinados para a vontade do Senhor, vendo Deus que a cada dia eles estavam igual um Sodoma e Gomorra, se prostituindo, se deleitando nas coisas carnais, Deus pede a este homem obediente à palavra de Deus: junte a sua família, seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua esposa, e pegue a pareia de cada animal e entre na arca. E assim Noé fez. Passados 7 dias, a palavra de Deus vai dizer que a arca se fechou, se trancou, ali se vedou totalmente. E começa a pingar. Imagina, meu missionário. A palavra de Deus vai dizer que começa a cair água, chover. Deus abre as comportas do céu. Foi uma chuva torrencial. 40 dias e 40 noites. Foi um momento assim de grande ira de Deus, não com as pessoas, mas com o pecado. Porque as pessoas não se converteram, não se arrependeram. E choveu 40 dias e 40 noites, ao ponto de o lugar mais alto do planeta, a água chegar a subir 8 metros de altura acima daquele ponto. Por quê? Para que não existisse possibilidade de sobrevivência, exceto os que estavam dentro da arca. A palavra de Deus lá em Gênesis 7, tudo que, verso 22, nós sempre citaremos os versículos bíblicos para dizer que, para apresentar também de onde nós estamos tirando os contextos bíblicos. E lá em Gênesis capítulo 7, verso 22, vai dizer: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Só quem sobreviveu? Quem estava dentro da arca. E Jesus, ele cita que nos tempos de Noé, todo mundo casavam, davam-se casamento, curtiam a vida, igual os dias de hoje. Os dias de hoje, né, presbítero? Aí eu pergunto, que mal tem se casar, né, e se alegrar? Isso. Nada. Mas o mal que tem é a gente estar afastado da vontade de Deus. Aí é onde é que mora o perigo. Aí é onde que Jesus alertou, trazendo esse paralelo
com a arca de Noé. Jesus, ele alertou dizendo, igual na arca de Noé. Noé, um homem que só foi ali motivado, foi só orientado por uma palavra de Deus, e ali ele fez, e as pessoas continuaram a vida igual vinha tocando. Mas chegou um tempo em que veio, né, o juízo de Deus sobre aquelas pessoas, e sobreviveu somente 8 pessoas e os animais a qual estava dentro da arca de Noé. Então, meus amados ouvintes, que você que nos acompanha, não é mal nenhum você se alegrar, você se casar, não tem mal nenhum disso. Construir uma família, né? Construir uma família. Família é projeto divino. A família é um projeto de Deus. Mas o problema que está não é nisso. É você viver uma vida regrada aos seus deleites, à sua vontade, aos seus bem-prazeres, achando que você pode fazer tudo, que Jesus não voltará nesta geração, e seja em qual época você bem entendeu, ou se, conforme já falamos, se você já até esqueceu desta promessa divina. Pois bem, eu lhe encorajo hoje a você voltar para a vontade de Deus. Esteja na vontade de Deus, porque a arca da aliança hoje, a arca de Noé, é a igreja. É a igreja de Cristo. É a graça do Não Senhor. é a igreja A, a igreja B, não. É a igreja universal, a igreja santa que vai morar nos céus. Esta é a arca de Cristo hoje, meu presbítero. A arca que vai para o céu. Isso. Então nós temos que estar dentro desta arca. Porque igual a gente explanou aqui e explicamos, a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar, igual veio o dilúvio. O dilúvio veio e matou todas as pessoas que estavam fora da arca de Noé. Então, você tem que estar na arca. E qual é a arca hoje? É a igreja de Cristo. É a igreja que vai morar no céu, a igreja santa. A igreja que vai habitar na Nova Jerusalém. A igreja que vai contemplar as maravilhas do Cordeiro. Porque Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo. Isso. Jesus é que nos dá direcionamento. Isso. Jesus é que nos leva para o céu. Povo que está nos escutando, volte para a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, porque só assim nós teremos vida e vida eterna.